Ok, maravilha. Isso vai ficar bem mais fácil pra quem tiver que editar isso depois. Então a gente já pede de antemão desculpas ao nosso editor. Sim. Que a gente ainda não sabe quem será, porque 2 fãs muito gentis se ofereceram pra editar hoje o podcast. E eu tô quase mandando, tipo, metade pra um, metade pra outro, sabe? Pra ficar ainda mais sem ritmo e louco do que já vai ficar. Boa. Sim. Então vamos lá. Agora, a sua dose semanal de vacilo na internet. Tá pegando fogo, bicho! Começa agora, Decréptos. A modern day warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, Brasil. Seja bem-vindo, mundo. Seja bem-vindo, planeta. Seja bem-vindo, multiverso. Esse é o Decréptos número 80, sendo apresentado especialmente por mim, João Carvalho. Isso vai ser explicado mais pra frente. E no nosso episódio de hoje nós vamos falar das gambiarras, das traquinagens, das zebeleus que a gente faz pela vida fora para tentar conseguir continuar morto enquanto a gente caminha junto à morte inexorável e triste. Hoje, nesse clima maravilhoso, eu tenho aqui comigo 2 dínamos do movimento podcasteiro brasileiro, 2 dínamos do podcast Moleque, do podcast Neymar, do podcast Toco e Me Voe. Com essa risada completamente inconfundível, ele, a minha torre gêmea do trotskismo brasileiro, Menino Zamiliano. Olá, criançada, tudo bem? Como é que tá? Faz tempo que eu não tô aqui, que eu não apareço aqui, cara. Como é que vocês estão? Tudo bem? Cara, muito melhor com a sua presença. Inclusive, assim, mais uma, né, assim, coloca na minha dívida do dia da Revolução, né, mais uma dívida impagável que eu tenho com você. Que veio ao nosso auxílio nesse momento tão conturbado da vida do nosso podcast, nessa correria que está sendo aqui. Inclusive a gente já pede antemão desculpas pelo vacilo que será esse episódio, e eu particularmente peço de antemão desculpas pelo vacilo que é o fato de eu ter continuado vivo e respirando depois que eu nasci. Do outro lado deste ringue do podcast, o podcast hoje vai ser uma batalha, nós vamos marcar pontos e no final terá um vencedor. Teremos Saulo Milete. Saulo Milete é o criador do Extinto Osmose, um dos lugares que eu tive mais prazer de gravar, que eu mais me diverti na vida. Saulo Milete é, na minha opinião, o melhor crítico de arte do Facebook. Ele devia ter um Patreon só disso. Eu fico jogando dinheiro na tela e nada acontece. Saulo Milete é um gênio. Saulo Milete sabe tudo de estética, de ética e de como me fazer amar, como me fazer feliz. Bem-vindo, Saulo. Bom, já que você falou em amor, eu ia deixar isso para depois da gravação, mas acho que é a oportunidade agora, né? Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine if you dare? Don't walk away from me. I have nothing. Ai, que bonitinho. Caralho, cara. Que momento maravilhoso, cara. Eu fiquei imaginando o Saulo cantando isso enquanto a porta do elevador abria, sabe qual é? Do apartamento dele. E o João saía, assim, e ele com aquela mãozinha assim, agachado de joelho, dando o anelzinho pro João. Não, cara, eu imaginei, tipo, a cena clássica na praia, um vê o outro distante, vai correndo em câmera lenta. É isso, exato. Olha, boa noite, senhores, boa noite, meus queridos amigos, boa noite, audiência linda do Decréptos. Espero que vocês estejam bem, espero que essa semana tenha começado gentilmente pra vocês e que vocês não tenham passado pasta de dente no amiguinho que estava dormindo por perto. É isso que a gente recomenda sempre. Não desperdice a sua pasta de dente com traquinagens. Cuide da sua saúde bucal. O Decréptos não é patrocinado por nenhuma pasta de dente, mas poderia. Então você, dono da pasta de dente, mande um e-mail pra gente. E deixe o Brasil com um sorriso muito mais bonito.
Exatamente. Mande porque Um provavelmente... sorriso da pasta X. Poderia ser você, mas não é. Por quê? Porque você é um monstro e não paga os podcasteiros. Você pega o dinheiro de lanche, dá pra quem tá no podcast, e você fica jogando dinheiro no Neymar, que já tem dinheiro demais. O Neymar não precisa escovar o dente, o Neymar pode escovar o dente com carvão. Me paga pra eu falar da sua pasta de dente. Agora, Zamiliano, você sabe quem que paga pra gente poder falar sobre eles, cara? Não sei. Pazuzu? Sim. Na verdade, a gente paga pra Zuzu com as nossas almas, mas a gente tá falando da Sapiens Solutions, cara. Que isso? A Sapiens Soluções de internet, a melhor. Sapiens Soluções, uma empresa mineira. Sapiens Soluções de internet, a melhor. Sapiens. Mas assim, a Sapiens Solutions, cara, é um lugar maravilhoso com pessoas maravilhosas, cara. O Guilherme da Sapiens é o cara mais gentil do universo. Ele tá disponível 24 horas por dia. Nada que a gente faz com a Sapiens dá problema. Antes, pelo contrário, nós somos um problema para a Sapiens. E a gente agradece a paciência sem fim da Sapiens. A Sapiens, ela trabalha com hospedagem, ela trabalha com websites, ela trabalha com lojas virtuais, ela faz o seu próprio software. É exatamente isso que você tá pensando. Se você fala assim, porra, eu queria muito um software para eu poder, sei lá, fazer outros softwares, tipo um Dungeon Keeper de software. Liga pra Sapiens, eles vão fazer isso pra você. E você fala assim, pô, eu queria muito um software pra hackear o software desse último cara que criou um software que faz software. Liga pra Sapiens, cara. Mas, João... Oi. A Sapiens faria, por exemplo, um software para nós realizarmos nossa revolução? Mas com certeza. Que isso? Mas com certeza. A Sapiens não apenas faria um software para que nós pudéssemos realizar a revolução, como ela faria esse software para todas as plataformas. E sim, eu estou falando do Zibo e do Mega Drive. E é importante também lembrar o amigo ouvinte que a revolução não será televisionada, mas estará em podcasts. Exatamente. A revolução não será televisionada, mas ela será mostrada em streaming por um software de quem? Da Sapiens Solutions. Exatamente. Então, se você quer entrar em contato com a Sapiens Solutions, você pode ligar para o telefone deles, que é www.sapiensolutions.com.br. Você também pode entrar no site deles, que é 31 32 36 14 14. Ou você pode mandar uma mention no Twitter, Avenida do Contorno 2905, Conjunto 405, Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa é a Sapiens Internet, a empresa da família brasileira, a empresa da família não tradicional brasileira, a empresa da sua família, a empresa da minha família, a empresa sem família, a empresa de todas as famílias. Então mande agora o seu Instagram para, lembrando, Instagram 3132361414, Facebook, Avenida do Contorno 2905, Conjunto 405, Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais, ou a e caixa principalmente a caixa postal www.sapiensolutions.com.br. É isso aí, cara, amiguinho. Você só fica fora do futuro se você quiser. Isso, a Sapiens foi uma tecnologia que veio para ficar. Exatamente, cara. Assim como a internet, nós estamos em 2016, confere? Confere. Exatamente. E digo mais. Se a menina do Vale tivesse um software da Sapiens, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Aliás, a Sapiens se tem der mole... um software. Se demora, a Sapiens tem um software que faz a sua própria churrascaria, a sua hamburgueria gourmet do zero, tá? Isso é um app de Android. Dentro do app ainda tem uma função Tamagotchi, só que é um Tamagotchi de Cthulhu. Você cria o seu próprio Cthulhu. Caralho, enquanto você cria a sua hamburgueria gourmet. Exatamente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Internet. Digamos que minha coleção de Zubats esteja crescendo muito. A Sapiens pode, por exemplo, fazer um software para me ajudar na administração do inventário de Zubats e Pokémons que eu tenho? Não apenas ela pode fazer isso, como ela pode hackear o tempo, voltar no passado e matar seus inimigos. Tá dito tudo que era preciso. Nós vamos voltar dentro em breve com o nosso tema, MacGyver da vida real. Do que são, de que se alimentam,
aonde vivem. Tudo isso e muito mais. Depois dos e-mails! Você é burro, cara, que loucura. Senta que lá vem a história. E-mail, você que escreveu, agora vai ser lido. Você que escreveu, agora vai ser lido. Caralho, com o nosso novo jingle maravilhoso de e-mails. A gente vem para mais uma semana de e-mails e recadinhos e avisos. E por que não recavisos? Olha, Exatamente. Gente, tem muita gente que tá tendo dificuldade de ouvir o Decrépitos. E você não, assim, e não simplesmente porque o podcast é muito ruim, mas dificuldade de fato de conseguir ouvir, sacou? E você pode resolver isso na sua vida, cara. É só assinar o feed do Decrépitos. É super fácil, é super rápido. Eu mesmo nunca assinei, mas a minha filha número 4 assinou. E ela falou que é ótimo. Zamiliano, você já assinou o feed do Decrépitos, Zamiliano? Exatamente, eu assinei o feed do Decrépitos com um cartão de crédito. Exatamente. Saulo, eu fiquei sabendo que você assinou o feed do Decrépitos, dividiu em 3 vezes e agora você recebe ele em casa? Exatamente, e não é só isso. Assinando o feed do Decrépitos, você ainda concorre a um ômega 3. Sim, um ômega 3. Porque a osteoporose, amiguinho, ela é cruel e está chegando. Ômega 3. É exatamente isso, gente. E você tá aqui ouvindo esse humor refinado, né? Essas pessoas aqui dando esse show nesse podcast. Você tá jogando o seu dinheiro na tela, porém o dinheiro cai no chão, na sua frente. Você fica muito frustrado. Seus problemas acabaram. Agora o Decrépitos é o maravilhoso assinante do Padrim. Padrim, pra quem não sabe, é o Patreon brasileiro. Então aqui nós temos 2 opções. If you are English, you can sign the Patreon. If you are in Brasília, you can sign the Padrinho. Então assim, entre no nosso endereço de Padrinho, vai estar aí no post. Entre no endereço do Patreon, também vai estar no post. E doe nos 2, cara. Seja louco. Você não precisa de comprar um apartamento. Joga a economia da sua família aqui. Pra que você precisa de televisão em casa? Vende no centro, doa tudo. Não, tô brincando, gente. Falando sério, tipo, o pessoal do Padrinho, o pessoal do Patreon, eles ajudam a gente a continuar. E ajudam a gente com as coisas que são extremamente difíceis de um podcast, como, por exemplo, logística, como, por exemplo, apresentar, que é difícil demais. E eu tô fazendo um trabalho horrível aqui. Volta, Daniel. E ele ajuda a gente com a edição do podcast. Porque, por exemplo, assim, essa semana eu vou conseguir explorar a mão de obra escrava de vocês ouvintes que estão gentilmente se oferecendo. Mas e na semana que vem, depois que eles ouvirem o resultado do que a gente está produzindo, eles vão se oferecer de novo de graça? Eu acho que não, né? É, exato. Isso sem falar em infra, né? Quer dizer, tem toda a parte técnica, toda a parte de hospedagem, tem tudo que tem as garrafas de água que perria que a gente tá bebendo. Quer dizer, a galera do almoxerifado. A galera do almoxerifado, o Uber pra voltar pra casa. Olha a quantidade envolvida aqui. Enquanto eu tô falando gente, com vocês... E você só pensar assim, rapidaço. Primeiro, os garçons, né? Nós temos 14 garçons pra cada convidado, que a gente acha que é o mínimo que a gente pode oferecer. E as maquiagem, bandejas... quer dizer, como é que você vai gravar sem uma maquiagem adequada? Exatamente. Então, assim, a gente tem 2 maquiadores que são dos estúdios Disney, né? Dos estúdios Pixar. A gente trouxe os maquiadores dos estúdios Pixar para poder maquiarem os nossos convidados. São 14 garçons para cada um. Os nossos garçons, infelizmente, têm problema de ligamento nos tendões do braço, então a gente precisa de 2 fisioterapeutas para cada garçom. Que eles fazem ginástica laboral, gente, no final, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso vai gerando gastos. E esses garçons são sindicalizados. Exatamente, a cada 15 minutos eles param um dia. Exatamente. Aliás, João, não sei se a maioria das pessoas sabe, mas toda vez que o João fala rapidaço no nosso querido e amado podcast aí, né, o Decrépitos,
a gente é taxado pela Receita Federal. Exatamente. E cada vez que eu canto, sabe o que acontece? O ECAD é que é a parte dele. Eu pensei que isso o que eu ia anjo falar. morresse, cara. Não, cara, tipo, o ECAD, ele cai matando nos jingles da Sapiens. Então, assim, o Guilherme talvez não se lembra disso, porque eu droguei ele com benzina, mas quando ele me transferiu a propriedade da Sapiens, cara, eu tive que hipotecar ela várias vezes em lugares diferentes do mercado, com diversos CPFs falsos, só pra pagar o ECAD. E aí, então, assim, ajude o padrinho. Exato. E aí, o exercício que eu convido vocês a fazer é o seguinte. Pensa como o dinheiro vai fácil. Às vezes, você vai ali num lugar, toma um cafezinho é uma bosta, você se arrepende. Às vezes, você vai comprar um chiclete, se arrepende também. Às vezes, você vai e compra um negocinho, aí a pessoa te fala, vou te dar 50 centavos de troco. Não, fica pra você, tá tudo certo. Então, esse dinheiro vai embora e não volta nunca mais. E aí, lá no final, na sua velhice, você vai se perguntar, meu Deus, por que eu não investi esse dinheiro numa coisa que me trouxe algum retorno? Qual que é o retorno que a gente oferece? Alegria, felicidade, diversão, entretenimento, sabedoria, cultura, inteligência. O sorriso de uma criança. Olha a quantidade de coisa que você está deixando de investir o só por não ser padrinho do Decrépitos. Exato. Exatamente, cara. E como vocês devem ter notado, tô eu, o Saulo e os Ames aqui, e não estão o Daniel e o Mordente. Como nós do Decrépitos não acreditamos em não falar do elefante branco na sala, deixa eu explicar exatamente o que aconteceu para você que não acompanha as pracinhas, que não sabe o que tá acontecendo, que não tá entendendo por que essa edição tá tão diferente, por que o João é um host tão ruim, por que quando eu me olho no espelho de manhã, eu não tenho vontade de acordar. Tudo isso vai ser explicado agora. O Daniel saiu temporariamente do podcast. Por que eu tô falando que ele saiu temporariamente? Porque eu espero sinceramente que ele volte, mas pra ele falou que ele saiu de forma definitiva. Eu prefiro acreditar que o Daniel é o mestre da nossa seleção argentina e que um novo técnico vai conseguir convencê-lo a voltar pelo bem do seu país, do seu povo. Hashtag volta Bayer. Então, assim, nesse ínterim, eu estou hosteando. E por que o Mordente não está presente? O Mordente não está presente porque ele está viajando. E ele está viajando não apenas em psicotrópicos, mas fisicamente para outro lugar, aonde ele foi consumir ainda mais psicotrópicos. E esse lugar não tem internet. Então ele não consegue participar da gravação com a gente porque uma certa operadora TIM não forneceu 4G para esse lugar. Que feio. Esse é o momento em que você, da Claro, da Vivo e da Oi, liga pra gente. Aonde? No ouvinte@decrépitos.com, nosso telefone, e patrocina esse podcast. Mas é isso, gente. Por enquanto o Daniel está num momento sabático. Mas ele voltará um dia, talvez, quem sabe. Nós temos agora o danielismo no Decrépitos, que é o nosso sebastianismo. A gente gosta de acreditar que um dia ele voltará. Ele vai voltar. Isso, gente, hashtag Bayer volta. Volta Bayer. O Bayer vai voltar assim como o Goku voltou por todos nós. Eu vou propor uma hashtag que é muito fácil, que vocês podem mandar pro Twitter do Daniel, que é hashtag Bayer, se você está vivo, mande asterisco 144 para Cristo Jesus. Glória a Deus. Bayer, você sabe que você tem que voltar. A gente não tem como, a gente vai se matar sem você aí na internet. A internet sem você aqui ouvindo sua voz toda semana não é a mesma. Exato. É isso, gente. Vamos então para nossa leitura de e-mails. Eu vou ler o primeiro, beleza, moçada? Boa. Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Meu nome é Weverton. Pronuncia assim mesmo, escreve igual o do Weverton, o goleiro da seleção brasileira. Tenho 22 anos e sou professor de biologia. Estou escrevendo esse e-mail com uma puta preguiça. Lembrando que esses são os e-mails do episódio 79, Sim. O episódio que a gente falou de preguiça e coisas que nos dão preguiça. Que, aliás, eu ouvi indo pro trabalho, que me dá uma preguiça do caralho. Cara, que momento, né? Que meta piada, que inception de momentos horríveis, né, cara? Pois é. Uma das coisas que me dá mais preguiça é escrever e principalmente ler e-mails. Nossa, eu te entendo perfeitamente. Vou pra caralho.
Deixe os e-mails que recebo na minha caixa postal durante dias, na esperança do e-mail sumir dali, tal como meu pai quando eu tinha 4 anos. Meu Deus! Caralho. Se o pai Parece dele que sumiu temos quando alguém ele nesse tinha sentido, 4 né? anos, será que ele morava em Fortaleza, Saulo? Nossa, meu Deus do céu, que coisa horrível. Olha a piada interna. Não, Viu piada interna como, horrível. cara, como o Bayer faz falta na questão de apertar o botãozinho lá, o plim, plim. Exatamente, cara. Esse é o momento que o Baia jamais deveria deixar acontecer. E o Exato. nosso editor vai colocar uma campanha de Plim Plim muito atrasada pra parecer que ele quis nos censurar e não conseguiu. Dem. Foi comentado no início do podcast sobre a inserção do futebol nas Olimpíadas. Infelizmente é mais fácil o cabo de guerra voltar a ser um esporte olímpico, meu Deus, por favor, sim, do que o futebol ser inserido nas Olimpíadas. A FIFA disponibilizou ao COI, Comitê Olímpico Internacional, a realização de apenas um tipo de futebol nas Olimpíadas, ou de campo, ou futsal, ou futebol de areia. E como não é financeiramente interessante para a FIFA que haja uma Copa do Mundo a cada 2 anos, já que a renderia toda para o COI, a FIFA ainda impôs o limite de 23 anos para jogadores olímpicos, com exceção de 3 atletas acima de 23 para cada seleção. Em contrapartida, o COI não faz esforço nenhum para que o futebol seja uma modalidade olímpica, já que teria de deixar o futsal seja uma modalidade olímpica, já que teria que deixar de lado o futebol de campo, que é muito mais lucrativo. Descobri o Decréptos há pouco tempo e não sei como pude viver durante esses 22 anos sem saber da existência desse podcast. Como diria Carl Sagan, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer dividir um planeta e uma época com vocês. Olha que cara gentil, cara. Bonito. O Everton, isso, primeiro, brigadíssimo pelo e-mail. E foi muito elucidante. Eu não sabia desse rolê entre a FIFA e o COI, que eu imagino que sejam 2 entidades super idôneas, né? Sim. Só gente bem. Só gente de bem. E eu acho uma pena, cara. E uma vez que você me provou que meu sonho do futsal não ser um esporte olímpico jamais se realizará, eu vou investir todas as minhas fichas na volta do cabo de guerra, cara. Eu acho digníssimo, cara. Saulo, você tem alguma opinião, cara, sobre o cabo de guerra enquanto esporte olímpico? Não, sobre o cabo de guerra não, mas eu queria parabenizá-lo porque é um professor de 22 anos que citou o Sagan. E eu tenho certeza que nesse momento todos os arturianos, os pleiadianos, que todos os sirianos, que todas as outras raças que estão espalhadas pela nossa galáxia olharam para o nosso planeta agora e sorriram com seu comentário. O segundo e-mail é do senhor Rodrigo Carvalho, parente seu, João, de 23 anos. Todos os carvalhos do mundo são meus filhos. Ele Eu na verdade, eu sou um avatar, eu sou a manifestação de uma árvore transcendental. Eu gosto de me considerar uma espécie de Yggdrasil da família Carvalho. E meus pés estão abaixo dos próprios infernos, minha cabeça acima do céu, eu transcendo o corpus hermético e os planos materiais de existência. Então todos os carvalhos do mundo são os meus filhos, cara. Exatamente, você tem conexões diretas com os carvalhos de vários lugares do mundo e por isso você está lá no Cisbim ajudando a espionar várias embaixadas. E exatamente, eu entro por cada plantinha que tem na sua casa. Você acha inocentemente que aquela Violeta que está no seu banheiro não está te ouvindo? Mas aquela Violeta, meu amigo, sou eu. Rodrigo Carvalho tem 23 anos, eu acho, que significa que ele tem 24 e que obviamente ele tem muito preconceito de falar que tem 24, porque é uma piada muito nada a ver. Ele é futuro biólogo e fluente em retardado. Parabéns. É uma linguagem muito utilizada ultimamente pela família Bolsonaro. Assim, porque é um tipo de bilinguismo incrível, né? Que é o português, o retardado. E, né, quando a pessoa é poliglota, ela fala também várias merda. E ele diz o seguinte: longos dias e belas noites, decréptos. Que bonito. É uma honra estar aqui nesse exato momento. Mandando e-mail para nobres guardiões dos portões do submundo do vacilo. Venho encarecidamente por meio desta comunicar aos senhores que vocês são show e que aguardo ansiosamente o fim de mais um projeto brincadeira. Mano, não acaba com o projeto nunca, sério.
Aí, ó, você pediu, tá começando, hein? Parece o começo do fim, não é mesmo? Pois bem, vamos ao assunto do episódio da semana. Não estou querendo me achar, mas sou um cara muito inteligente que tem potencial para alcançar maravilhas até então inimagináveis aos olhos dos seres humanos. Porém, existe uma pedra no meu caminho, a famigerada preguiça. Porra, realmente, né, cara? Pessoas geniais aí com seus problemas de preguiça. Caras, eu sou muito preguiçoso. Às vezes eu até consigo tirar notas boas em algumas matérias, mas prefiro tirar aqueles 5 só pra não ter que estudar tanto, caralho. Eu já cheguei ao ponto de ficar quase o dia inteiro com fome porque estava com preguiça de fazer comida. E eu não aguentava mais comer comida pronta. Nossa, velho. Esse cara deve ser aquele maluco que não... Agora, eu vou ser muito sincero, eu nem falei disso no... Desculpa te interromper, Zames, eu nem falei disso no último episódio, cara. Mas quem aqui, cara, nunca dormiu em vez de comer porque tava com sono e fome ao mesmo tempo, cara? Sim, verdade. É uma coisa que frequentemente eu faço. Por isso Sabe, que eu, tipo assim, por você isso tá que eu com estou fome, gordo. mas você tá com sono, aí você olha e fala assim, foda-se, eu vou dormir, eu não vou comer não, a cozinha tá longe, foda-se. Exatamente. Eu sinceramente acho que o seu Rodrigo é aquele tipo de pessoa que deixa a pia do banheiro encher tanto de louça que no final ele faz uma calha com um papel laminado pra que a água caia do lado de fora da pia pra ele conseguir lavar os outros pratos. Tudo que eu quero saber, Zames, é que tipo de casa que você mora que as louças vão pra pia do banheiro. Você não fale assim do meu filho. Puta merda. Continua lendo esse e-mail. Pia do banheiro? Falou pia do banheiro. Momento de atenção e hiperatividade. Desculpa, eu não tomei meu remedinho. Ai. Mas então, se você usa a pia do seu banheiro... Eu acho muito justo que você usa a pia do banheiro pra lavar e que depois que você mija, você sai correndo pra cozinha, né, cara? Então... Você mija na pia da cozinha, né, cara? Exatamente. Ai. Enfim, não foi um e-mail muito interessante, mas eu só queria mandar mesmo porque amo vocês na boca. Caralho. Um delicioso e molhado, ora, por que não, edificante beijo no assoalho pélvico, mais conhecido como períneo de cada um de vocês. E mandou um sorvetinho, cara. Ah, tá, mas tá escrito sorbetinho. Sim, é porque ele é muito chique, né, cara? Ele não toma um sorvete, ele toma um sorbet, né? O Saulo sabe muito bem disso, né? Primeiro, o Saulo não toma sorbet, né? O Saulo toma gelatos. Gelati, né? É isso, desculpa, direito, né? Então, assim, Saulo de Milito. O Saulo só toma gelati. Então, assim, é outro nível, né, cara? Então, exatamente. Mas assim, eu que sou francesa, eu tomo um sorbet. Assim Olha como o aí. menino Rodrigo Carvalho. Então, quero agradecer ao Rodrigo Carvalho. De fato, a preguiça é algo que, né, nos tira de perto do potencial que a gente podia exercer e opta por não exercer. Por exemplo, eu tive um dia inteiro para escrever a pauta desse episódio, e se vocês tivessem acesso à pauta, nossa, se vocês soubessem o que aconteceu na pauta, vocês ficariam enojados. Mas eu acho porque a pauta tem 3 palavras escritas nelas. Mas eu acho que e isso eu é bom. ainda terceirizei isso no Facebook. Não, mas eu acho que o fato da pauta ter 3 palavras é uma coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque, de certa forma, essa pauta é sobre improvisação, então faz todo sentido que só tenha 3 palavras. Não, exatamente. Porra, que coisa as palavras são Amanda, nudes, meninos. Exatamente. Ó, temos o terceiro e-mail aqui, posso ler? Por favor, Saulo. Alcindo Neto, 25 anos de idade, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fala, galera. Preguiça? Digo, beleza? Aqui é aquele guitarrista maluco que toca em frente do trem, segundo vocês. Risos. Do e-mail sobre o episódio 74. Caralho. Como citado nesse episódio 79, filas realmente são motivo para preguiça, seja onde e por qual motivo for. Acho incrível em 2016 as pessoas ainda irem em banco para pagar contas, sendo que lá mesmo, na fila, estão com o smartphone na mão que, pelo que parece, só serve para entrar no Facebook e falar no Zap Zap. Complicado também no cinema hoje em dia ver algum filme quando tem uma garotada gritando, abrindo biscoitos, mexendo no celular e dissertando sobre o filme. Me reservo ao Netflix e o popcorn. Só um comentário sobre isso. Eu odeio isso também e é justamente por isso que eu só vou no cinema em horário de velho. Fica a dica. Tipo, sábado, 1 da tarde, terça-feira, primeira sessão do começo da noite, essas coisas. Pelo menos vocês conseguem ir no cinema, né, cara? Porque o cinema da minha cidade aqui vou eu, uma lhama e um cavalo. E aí, cara, finalizando eu tenho filhos, eu não consigo ir no cinema há muito tempo. Eu tenho certeza que em breve eu vou conseguir ir pra ver algum filme de animação em 3D. Exatamente.
Ó, e continuando, então ele fala, me reservo ao Netflix e ou Popcorn. Popcorn, que ele diz, na verdade, é uma versão legalizada onde ele compra os softwares, queria deixar isso claro. Popcorn time, né? Isso, sempre no recanto do lar dele. Muito bem. Uma coisa que me dá muita preguiça também é andar em lugar que tem muita gente, cara. Definitivamente as pessoas não sabem andar na rua. E não só concordo contigo, meu caro Alcindo Neto, como te digo que tem outra coisa que me irrita com pessoas que andam na rua, que é quando as pessoas, em horário de almoço principalmente, fazem uma espécie de fila. Tipo, fica 5 caras um do lado do outro andando, varrendo a calçada. E aí você... Em câmera lenta, de preferência, né? Como se eles estivessem tendo um AVC. E aí você, ou quer, se você vem atrás dele, você quer passar e você não consegue, você é obrigado a ir pra rua pra voltar pra calçada. E se você vem no sentido oposto, é uma bosta, porque parece que eles vão empurrar você, jogar você no chão e te atropelar. Aliás, eu não só não entendo isso, como eu não entendo essa necessidade maluca de pessoas... em horário de expediente, saírem pra almoçar, tipo, 18 pessoas ao mesmo tempo, almoçando numa terça-feira qualquer. Não consigo entender isso. Cara, Saulo, você que é uma pessoa muito ponderada, você que é considerado, né, assim, por quem te conhece por pouco, por baixo, um deus entre homens, você que olha pro nosso público, né, e vê apenas formigas perante seus olhos de um gigante. Eu te faço essa pergunta, cara. Você não acha que é um absurdo, cara, que não tenha mão e contramão no fluxo de pedestres na rua, cara? Muito. As pessoas não seriam muito mais felizes, cara, se a gente partisse do pressuposto que tem, tipo assim, sei lá, tem 3 pistas de um lado, tem 3 pistas do outro, essas 3 pistas são mão, essas 3 pistas são contramão, a pista da esquerda é a pista rápida. E eu devia estalar a boca fazendo um barulhinho de seta quando eu quero passar, tipo... Eu acho. Não, exato. E repara o seguinte... Mas você devia fazer esse barulho ainda quebrando pra esquerda com a cabeça, assim, sabe? Qual é? Tipo um tique nervoso bizarro. Sim, sacou? Eu tipo acho. Sacou? Por exemplo, quantas vezes todos nós, ouvintes, todos nós, não sofremos uma ultrapassagem perigosa? Por exemplo, você tá andando reto, você tá indo reto na avenida, você não vai virar, vai reto. Você tá andando reto, aí vem uma pessoa do seu lado esquerdo, ultrapassa você e entra à direita pra entrar num cruzamento, entendeu? A pessoa te coloca numa situação de perigo, porque imagina, Exato. Você pode tropeçar, cair e morrer, a gente não sabe um acidente grave. Concordo 100% com isso. No final, o assunto fala o seguinte, no mais é isso, continue com um ótimo trabalho e paz a todos, um forte abraço. Um forte abraço pra você também, viu? Um forte abraço pro menino Alcindo. Um excelente e-mail. Eu achei super ponderado. Concordo com tudo que ele disse. E tá de parabéns, cara. Eu não vou nem dizer mais muito, não. Eu simplesmente acho que ele tá de parabéns. Antes de nós terminarmos... Você quer falar mais alguma coisa, cara? Eu só queria lembrar a todos nós que os pedestres, os banhistas são como os pedestres. Os carros são como as lanchas. Nesse verão, use camisinha. Obrigado. Então, pra gente começar esse programa, eu acho que a primeira coisa que tem que ser falado, até considerando o tema e o nome do programa, é o seguinte. Pronto, a música do MacGyver. Cara, Rede Globo apresentou nada. Profissão Perigo. É isso aí. Caralho. Cara, exatamente. Saulo, uma coisa importantíssima, cara. Normalmente, a nossa audiência já é uma audiência vivida, né? Assim, como eu classifico a nossa audiência, cara? Eu classifico a nossa audiência da seguinte forma. Se eu dormisse com a nossa audiência, no outro dia de manhã, eu podia mandar comprar pão na padaria, porque o troco ia vir em moeda e não ia vir em bala. Quer dizer... Então, assim, é uma audiência vivida, uma audiência experiente. Exato. Né? Eu queria tomar uma nota aqui rápida. Pois não, nós começamos nossa pauta. Eu sou o mais jovem aqui.
Exatamente. O Emiliano é um menino, é um bebê. E eu tive momentos em que eu vi MacGyver na minha vida, assim. Tipo, Quer dizer, e era isso que eu ia falar. Mas eu entendo. Eu entendo. No final das contas, a gente tá falando, claro, de uma audiência. É uma audiência que o quê? É uma audiência que tem a ciência do saber, tem know-how, tem tarimba. É uma audiência com traquejo, com perícia, com bagagem na vida, com prática. É uma audiência com competência, com quê? Com capacidade. É uma audiência que vai lá e faz a inspeção e a vistoria da vida. Por quê? Porque ela já tem uma maestria, uma habilitação no viver. Cara, assim, se eu fosse simplificar o que você disse, eu falaria que é uma audiência que entende as vicissitudes e os solipsismos, cara. Caralho. Né? É uma audiência onde não existe, por exemplo, problema de ereção. É disso que a gente tá falando. Exatamente. E infelizmente nem todo mundo dessa audiência, né? Porque a experiência ela não vem com a idade, né? A experiência vem com a vivência, com o sofrimento, com a angst, com perceber que você acordou vivo, mas você queria estar morto. E nem todo mundo viu MacGyver, cara. Você que não sabe o que é MacGyver, MacGyver era o cara principal de um seriado que no Brasil chamou Profissão Perigo. E ele basicamente, todos os episódios de MacGyver são iguais e todos os episódios no final, com um clipe e um chiclete, ele faz uma bomba ou um carro. Exatamente. Resumindo, MacGyver é isso, cara. MacGyver é um cara que consegue improvisar com base no nada as coisas as mais absurdas e elas todas dão certo. Contra seus inimigos, que, como é um seriado dos anos 80, são todos latinos ou negros. Isso, infelizmente. MacGyver, é igual Miami Vice, né, cara? Isso. O MacGyver, o Angus MacGyver, né? Ele é uma espécie de... Ele é o cara que é capaz de fazer tudo. Ele é o cara que resolve todos os problemas da vida. E ele trabalha para uma instituição, uma fundação chamada The Phoenix Foundation, que fica em Los Angeles. Então, bom, ele é um solucionador de problemas. E é justamente isso que ele faz. A cada episódio ele enfrenta... perigos, e ele sempre é colocado em xeque. Sempre os inimigos conseguem colocá-lo num calabouço, enterrá-lo vivo, colocar um foguete, enfim, mas sempre tem um problema e ele olha pro lado, vê uma casca de batata, olha pro outro, vê um cadarço e diz: já sei como fazer uma bomba e sair daqui. Exatamente. E assim como MacGyver, né, os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, e nós mesmos tivemos já momentos na nossa vida em que nós só tínhamos um cadarço, uma batata e um vibrador. E a gente tinha que resolver. Quantas vezes só hoje, né, velho? E a gente tinha que resolver uma situação muito complexa, como, por exemplo, filtrar a água da piscina. Então... Como você resolveria isso com um cadarço, uma batata e um vibrador? Cara, sabe, posso te falar? Olha só. Você tem um cadarço, uma batata e um vibrador. E o que eu tenho que fazer com a piscina, Zé Miliano? Tem que filtrar a água. Eu tenho que filtrar a água da piscina, certo? Sabe o que eu faria, cara? O quê? Eu congelaria o cadarço. Depois que ele tivesse congelado, eu afiaria a ponta dele batendo contra a base do vibrador. Furaria o vibrador a partir da uretra, usando o cadarço congelado. Caralho. Colocaria a batata e iria enfiando um pouco de batata usando o cadarço congelado dentro da uretra do vibrador. Olha aí. Por último, eu pegaria o vibrador e colocaria eu colocaria o cadarço na diagonal dentro do vibrador para que ele se enfiasse dentro da carne do vibrador, né, da parte do corpo cavernoso do vibrador. Quando ele descongelasse, eu colocaria ele na piscina num ângulo inferior a 30 graus em relação da água e usaria a batata para flutuação. Dessa forma, se eu coloco isso para fora da piscina, o cadarço vai começar a puxar a água que vai ser filtrada pela batata e cuspida pela base do pênis. Olha aí. Olha aí. Provavelmente você terá o filtro mais nojento já criado na história humana. Sim, porque você vai estar tendo que beber pela base e não pela cabeça.
Porque eu fiz errado. Eu tinha que ter feito o contrário pra você poder chupar o pau tomando toda a água da piscina. Meu Deus, não faz o menor sentido, cara. Caralho, cara. Cara, é por Muito isso bom. que o Daniel vai ouvir isso e vai falar assim, caralho, eu tenho que voltar. Com 3 minutos do episódio do MacGyver, a gente tem 2 caras chupando um vibrador com um cadarço e uma batata pra poder viver da água de uma piscina. Ai, cara, muito bom. Maravilhoso. Mas assim, que tipo de life hack nossos amigos ouvintes já fizeram aí, de acordo com esse maravilhoso, né? Mas Pra quem não sabe, gente, deixa eu você- só explicar uma coisa aqui. A gente tem 2 pracinhas, né? A gente tem uma pracinha aberta pra todo mundo, onde todo mundo pode ser feliz e lindo, só não pode ser bolsonazi. E a gente tem uma pracinha fechada pra galera que contribui, que auxilia, que patrocina, né, o nosso projeto. Os nossos mecenas, eles recebem, né, esse brinde, esse momento de uma convivência mais próxima com todos nós do grupo. Nesta pracinha fechada, a gente pediu hoje, muito gentilmente, que os menines pudessem nos enviar os seus próprios life hacks. As coisas que eles fazem, as coisas que eles acham práticas. Então a gente tem um tópico enorme, inclusive a gente tem que agradecer muito a participação de todos, né, os nossos Suzis e os nossos padrinhos, porque a gente teve um tópico com tipo uns 80 comentários e isso foi tipo de tarde pra cá e tem coisas maravilhosas. Já que o Zamiliano inverteu a ordem da pauta, né, senhor Zamiliano? Eu queria pedir desculpa. E a gente vai começar pelo final, né, Zamiliano? Porque Desculpa. foda-se a lógica, né, Zamiliano? Eu só queria fazer um comentário antes, que é o seguinte. Gosto muito dessa pauta. Por que gosto muito dessa pauta? Porque todos nós ouvintes, todos nós gravando aqui, todo brasileiro é um MacGyver já no DNA, né? Quer dizer, eu sempre achei que a nossa bandeira mesmo, aquela faixa branca ali, tinha que ser uma fita crepe, porque faz todo sentido, sabe? Aqui é a terra da improvisação, aqui é a terra do putz, esqueci. Aí vem o outro e fala, relaxa, deixa comigo. E eu... Cara, você pensar que, tipo, o termo fazer nas coxas, né, cara? Não, maravilhoso. E digo mais, não só acho muito bom que o Brasil tenha esse DNA, como gosto de ter crescido aqui por conta disso. Acho que a improvisação é algo muito valioso no mundo. A improvisação é o que separa o vivo dos mortos quando chegar o apocalipse zumbi. Sim, é literalmente isso, cara. O brasileiro, ele é criado pra improvisar o tempo todo, porque a gente improvisa desde o nosso nascimento até a nossa morte, cara. As coisas aqui são feitas da forma mais abrasileirada e louca possível, e todo mundo tem 1 milhão de casos, cara. E mesmo quando a gente não para pra pensar nisso, cara, depois da pauta que eu parei pra pensar, o tanto de coisa que a gente faz que é improvisado, sabe, cara? O tanto de coisa que a gente faz que, tipo assim, em tese deveria existir um jeito menos... um jeito mais oficial de fazer isso, sabe? A gente é o país do oficioso. E os meninos, né, escreveram 1 milhão de comentários aqui pra gente. Sim. Eu vou pegar alguns deles pra gente comentando e depois a gente vai falar dos nossos casos pessoais e Eu mudei de a coisas que pauta a gente mesmo, né? gosta. Desculpa. Mudou. Você literalmente pegou a coisa que seria a última coisa. Por quê? Porque ia ter todo um sentido. Porque a gente ia começar falando de uma Mas o pessoal da coisa... edição pode resolver isso. Edição, resolve aí. Sim, é só... O pessoal da edição vai fazer o seguinte, pra resolver, tá entendendo? O pessoal da edição é só pegar o áudio e mandar tocar de trás pra frente. Que aí resolve, tá? Então assim, fica essa dica pro editor. Mas era literalmente isso, Emiliano. Isso que a gente pegou o que era o último e colocou no primeiro pra poder quebrar completamente a lógica e o continuismo do programa. Sabe por que a gente fez isso, Zamiliano? O Zamiliano tá fazendo isso pra mostrar pro Daniel o tanto que ele é necessário. Porque se fosse o Daniel, na hora que o Zamiliano começasse a falar merda, ele falava assim, escuta aqui, seu filho da puta. Eu vou te matar. Exatamente. Então, mas por que o Zamiliano fez isso? Eu tenho uma explicação. Porque o Zamiliano foi
alfabetizado, ele foi preparado, ele foi forjado na escola da vida da improvisação do quê? Da improvisação rumo à grande revolução. Então ele logo viu a pauta e falou assim, essa porra vai ter que mudar, eu vou revolucionar a pauta. Saulo, eu vou ir além. O Zamiliano é tão marxista e tão dialético que ele inverteu as proposições pra dialeticamente quebrar o continuismo da pauta. Ai, eu tô rindo tanto que eu tô ficando dor de cabeça. Ai, velho, caralho. não, eu sinto muito em informar, se Nietzsche matou Deus, Zamiliano hoje matou Hegel. Maravilhoso, velho. Maravilhoso. É disso que a gente tá falando. Mas olha, a improvisação, eu só queria deixar uma disso coisa... que o povo gosta. Eu só queria, E outra coisa, abrir uma... que momento lindo pra gente falar de improvisação, né, cara? Porque é o programa mais improvisado de todos. Tem que ser. E aí vocês tem que colocam ser. um pau no cu com 10 de atenção e hiperatividade. Não, mas tem que ser improvisado. Inclusive, queria dizer que eu acho o improviso fundamental. Porque assim, o que a gente pensa? Que o improviso é aquela coisa do dia a dia, né? Que assim, puta, tô com uma meia furada, vou, sei lá, colocar um esparadrapo nela. Não, então, mas eu acho que o improviso... Cara, isso não é improviso true. Não, improviso true é quando você, por exemplo, que nem eu, aconteceu na semana passada, estava no banheiro do meu trabalho e acabou o papel higiênico. Isso, como é que faz? Isso é faixa preta do improviso. Isso, porra, já perdi 2 cuecas no trabalho já, bicho. Velho. Mas então, cara, eu acho que o bom improviso... Nesse caso. O Zamiliano conseguiu voltar pro dia a dia. Isso. E eu acho importante, mas eu acho que o bom improviso... Eu tô tentando ele arrumar. é um improviso moleque, um improviso também é empreendedor. Por exemplo, uma vez eu vi um ex-chefe meu dando uma improvisada que eu não acreditei. O cara tava na frente de uma reunião com um cliente, o cara na frente lá, sentado, olhando pra cara do cliente, e ele vira pro cliente e fala assim... Não, nós podemos aqui desenvolver o evento da sua empresa desse jeito, daquele jeito e tal. E aí o cliente virou e falou assim, uma coisa que eu gosto muito é bossa nova. E esse meu ex-chefe não manja de música. Nada, porra nenhuma, assim, zero. Aí ele virou pro cara e falou assim, bossa nova, pô, perfeito, a gente pode fazer um pocket show com o Vinícius de Moraes. Aí eu juro por Deus. Aí o cliente deu uma risadinha, aquela risadinha bem de filha da puta, e falou assim, mas como é que é isso daí? É psicografado? Show? Aí na hora o meu ex-chefe, que era rato, esperto, chinelo de dedo, moleque, futebol, arte, se ligou que ele tinha falado merda, se ligou que o cara tava morto e foi por isso que ele tomou essa piadinha do cara, e aí ele improvisou dizendo assim, não, óbvio que não, a gente sabe que o cara tá morto. Quando eu falo pra você um show do Vinícius de Moraes, eu quero dizer um show com cantoras brasileiras interpretando músicas do Vinícius de Moraes. E aí o cliente comprou a ideia, sendo que a ideia não existia. Aí quando ele chegou na empresa, ele chamou o produtor e falou, precisamos botar essa porra de pé. O produtor conseguiu 4 cantoras que eram tipo cantoras da noite de São Paulo e tal. Convenceu as garotas, contratou as 4 e fez um show com músicas do Vinícius de Moraes. Meu Deus, cara. Que coisa genial, velho. E depois o pessoal fala que é o Estado que não faz planejamento direito, né, velho? Velho, isso é improviso profissional, velho. Caralho, isso é muito bom, cara. Isso é improviso. E aí eu acho que é legal, porque o improviso é isso, cara. O improviso é você pega ali te jogar um saco de merda, você dá um Zé Beleu ali e aquilo vira uma margarida. Cara, eu quero contar um caso de improviso que eu já contei antes, cara. Eu não sei se eu cheguei a contar ele aqui no Decrépitos, cara, mas eu tenho certeza que no extinto, falecido, Já Foi Tarde, ZoeiraCast, eu cheguei a contar esse caso. Que é um caso do meu pai, cara, que é um caso muito bonito de improviso. Que é o dia que eu tirei o meu título de eleitor. Já contei esse caso pra vocês dois? Não. Eu não lembro, né? Então vale a pena só pra vocês dois ouvirem, cara. Desculpa o pessoal de casa, se vocês já ouviram, me perdoa, vai ouvir de novo. Pra quem não ouviu, cara, esse é um caso muito bonito. Eu ouso dizer que é um caso natural e sobrenatural. Com 16 anos de idade, eu tava numa fase anarquista
da minha vida, e nessa época as cédulas ainda eram de papel. Então eu queria muito poder preencher uma cédula escrevendo Koprotkin, então eu pedi pro meu pai me levar no... Meu pai, tipo, é separado, mas ele me dava carona pra essas coisas. E aí eu fui no Para escrever Kropotkin. Pra poder escrever Koprotkin na cédula. E aí eu fui pro tribunal pra fazer o meu título de eleitor. Beleza, fui pro tribunal e tal, fui no TRE, peguei meu título de eleitor. E aí meu pai tava todo felizão, sabe? Tipo assim, porra, meu filho tá crescendo, que bacana, sabe? Tipo aquele rolê paizão, assim, no sentido de tipo, pô, finalmente e tal, um momento de transição. Ele tava todo emocionado e feliz com aquilo. Ele falou assim, não, meu filho, eu não vou só te dar uma carona, eu vou lá contigo e depois a gente faz um lanche junto pra celebrar esse momento, né? Pra eternizar esse momento aí. Eu, ok, pai, beleza. Aí a gente foi e tal, tranquilo, tirei o meu título de eleitor, fomos pra banca da frente, enquanto eu plastificava o título, meu pai, que não tava se aguentando de fome, foi na padaria do lado e foi comprar sanduíches. Saí da banca, fui na padaria. Quando eu cheguei na padaria, eu senti de longe o fedor de podre que estava vindo do sanduíche que meu pai comia avidamente. E eu falei, pô pai, esse sanduíche tá meio zoado, não tá não? Nossa. Ele falou, não, tá muito bom. Nossa. Falei, pô pai, onde que você pegou esse sanduíche? Não, tem um bancão ali de sanduíches de ontem que estão por R$1. Eu falei, pai, deixa eu ver a capa desse sanduíche. Pai, esse sanduíche é de maionese e é da semana passada. Pra quem não sabe, o meu pai tem um problema que ele não sente o cheiro e o gosto das coisas direito. Meu Deus. Então meu pai basicamente mandou pra dentro um sanduíche podrão de maionese vencido há uma semana. Salmonela pra caralho. Exatamente. Desnecessário seria dizer que meu pai começou a passar um pouco mal. E nessa hora, senhoras e senhores, o improviso do brasileiro, ele é tocante, ele é emocionante. Meu pai virou pra mim e falou assim, meu filho, não vai ter jeito, eu vou passar muito mal agora. Eu vou passar ainda mais mal se esse negócio bater no meu estômago. Então o que a gente vai fazer agora é sair dirigindo pelo bairro e vomitando. Porque na sequência eu tenho que voltar pro trabalho e eu não posso vomitar no trabalho. Então nós vamos dar um rolê no bairro e eu vou ir dirigindo e me forçando a vomitar, beleza? Caralho, o João, a galera que tava lá de fora ficou tipo, caralho, o moleque é filho de um rockstar, né, cara? Né? Nem meio-dia ele já tá doidaço. Que foda, velho. Velho, eu sentei o que falei, tá, pai, beleza, cara, vamos vomitar, né? Tipo. Que foda, Por que velho. não, né, cara? Que foda. Aí meu pai, cara, literalmente saiu rodando pela cidade, né? Pelo bairro, metendo o dedo na goela. Com a mão no volante. Com a mão no volante, dirigindo e vomitando, cara, e dando uns jatão nervoso, sacou? E ele tava suando, cara. E ele gritando, sacou? Nervosão, sacou? Eu tô passando muito mal. Ai, meu Deus, tá queimando, sacou? Ô, velho, e foi uma das cenas mais épicas do mundo. Ai, meu Deus, que se coisa maravilhosa. não bastasse isso tudo, na hora que um sinal fecha, meu pai tem que dar uma freada gigante do nada. E ele tava com o dedo na garganta, e nessa hora o dedo foi muito fundo, cara. E ele mandou um jato monstro do lado sem nem ver o que tava rolando. E na hora que tava parado no sinal, cara, tinha um carro de uma senhora do lado, ele vomitou dentro do carro da mulher. Que é isso? Ai, cara, mentira, cara, não Velho, pode ser verdade. eu não tô isso, brincando. cara. Na hora que ele vomitou dentro do carro da mulher, cara, eu já comecei a passar mal de rir. E ele virou pra moça e falou assim, desculpa, mas eu sou louco, e furou o sinal. Que maravilhoso, hein? Ai, Mas, chegou no serviço, sem nem um sujo de vômito, no seu carro dele que tava breado de vômito de um lado no outro. Nossa. Ai. E tudo deu certo, cara.
Cara, isso me lembra uma história não, maravilhosa muito bom. aqui. Eu queria contar uma história de improviso meio doidinha assim, mas na verdade é um improviso muito simples, mas que salvou meu emprego. Muitos anos atrás, mais de 10 anos, isso daqui talvez, sei lá, acho que essa história deve ser de 2000, 99, 2000, enfim. Era o seguinte, eu já trabalhava com design e tal, e tinha uma série de peças para serem feitas, peças gráficas, né? Uma espécie de papelaria. E uma das peças que foi feita foi um envelope de CD. Aqueles envelopes de... Aquele papel de gramatura maior, né? Mais grosso, que é para você colocar CD dentro, sabe? Sim. Então, era um envelope desse para uma empresa. Muito bem. E aí, como era... É importante explicar a arte de como foi feita para chegar na conclusão da história. Eu fiz esse negócio... Ele era bem quadradinho, assim, literalmente do tamanho do CD, só que quadradinho, né? Não era grande nem nada. E ele tinha uma textura, como se fosse umas listrinhas, assim. Só que ele tinha essa textura... Eram duas texturas diferentes, uma dentro e uma fora. Então, quando você olhava dentro do envelope, era uma textura de linhas pretas e brancas. E do lado de fora do envelope, era uma textura bem mais suave de linhas cinzas bem claras e brancas. Por quê? Porque do lado de fora você pega a caneta e escreve. Aqui dentro tá o CD de tal coisa, tal, coloca e envia. Muito bem. Até aqui ilustrei bem a história. Uhum. Sim, bastante. Ótimo, beleza. Isso foi impresso, foi rodado. Foram rodadas muitas cópias disso. Algo perto de 40 mil cópias, umas 30 mil, 35 mil, alguma coisa assim. Bom, quando chegou isso da gráfica, porque eu não vi a prova. A prova, normalmente quando você roda quantidades muito grandes, eles mandam uma prova, uma prévia antes, para você ver se está tudo ok e assinar, e aí vai. Essa prévia não foi assinada por mim, foi assinada por um cara que trabalhava comigo e que havia olhado e tinha noção do que eu tinha criado. E ele olhou, bateu o olho e falou, não, tá perfeito, pode rodar. Rodaram as 30 mil, beleza. Quando estava pronto, meu chefe me chamou. Eu cheguei na mesa dele e tava o cara da gráfica junto com ele. E aí ele já começou a comer meu rabo, virou e falou assim, você é um puta animal. Ah, por quê? Você é um puta animal porque você fez essa bosta muito justa e o CD não entra. Como assim o CD não entra? O CD entra muito justo. Ele tinha que ter 1 milímetro a mais para isso daqui entrar direito. E aí, na hora eu gelei, né? Gelei. Eu peguei assim o envelope, coloquei, olhei pra cara do meu chefe, olhei pra cara do sujeito da gráfica... E eu pensei, cara, ou eu invento uma desculpa maravilhosa agora, ou eu vou me fuder. E vou perder meu emprego, etc. Um detalhe que eu não contei importante é que essas linhazinhas, essas texturas, tanto dentro quanto fora, elas eram intercaladas com o logo da empresa, né? Então tinha um logo por dentro e um logo por fora. Eu olhei pro meu chefe, olhei pro cara da gráfica e falei assim, mas é óbvio que deu merda. Vocês dobraram isso daqui ao contrário? Aí o cara, Caralho. Como assim ao contrário? Eu falei, óbvio, ao contrário. A parte escura é pra fora, a parte clara é pra dentro. E se vocês tivessem dobrado ao contrário, vocês teriam visto a marca de corte adequada e teriam colocado isso daqui com o espaço que era necessário pro CD entrar. Caralho, nossa, velho. Aí, velho, eu era uma piroca, daquela piroca roluda assim, velho. Vindo aquela caceta em minha direção e eu, tirei e ela foi direto no cu do cara da gráfica. Só que teve um problema. O cara que trabalhava comigo não era um amigo, um colega de profissão que trabalhava comigo foi o sujeito que assinou a prova. E aí mandaram o cara embora. Nossa, velho. Exato. Nossa, porque ele assinou a prova, porque ele me viu imprimindo, mas ele não tinha, o projeto não era dele. E ele assinou a prova porque ele falou, não, eu vi, acho que é desse jeito mesmo, tá tudo certo. E aí a gráfica se fudeu, porque a gráfica tomou um prejuízo de tipo 40 mil cópias impressas, teve que refazer tudo, e aí teve que fazer o contrário, ficou uma bosta, ficou feio pra caralho. E o cara que trabalhava comigo perdeu o emprego. Caralho, isso é uma história de improviso, vacilo e desemprego, né? O Saulo exatamente, cara. Cara, que história maravilhosamente horrível. E, cara, e se ele ficou desempregado, a família dele acabou passando fome e ele morrendo de cirrose na rua, e o filho dele foi ouvinte do Decréptos,
Eu quero pedir desculpa pelo vacilo. Caralho. Acho muito justo, acho que é um belo momento pra se pedir desculpa pelo vacilo. Caraca, E cara. eu quero te dizer que eu não sei o cara, mas eu te desculpo, Saulo. Tá tudo bem agora, cara. Agora passou. E eu quero te contar perdoo. outra história de improviso, que aliás eu nem sei se eu já contei isso no Decrépitos, cara, ou se eu já Cara, contei isso em algum lugar. Conta a sua que depois eu quero contar outra história do meu Tá. pai, o Pô, rei do mas eu improviso. quero contar a história também. Essa é Então rápida. todo mundo vai contar a história. Essa é rápida. É o seguinte, na época que a internet era moleque, que era conexão de escada, que não tinha Facebook, você conhecia as pessoas pelo Mirk, né? Depois pelo ICQ, mas assim, trocar foto era um luxo, né? Trocar foto, assim, tipo... Nossa, demais. Era um luxo, porque a pessoa tinha que escanear uma foto e enviar uma foto demorava muito tempo, enfim. E aí acontece que o Saulo, um menino que eu conheci naquela época, conheceu uma garota na internet. E eu era novo e tal, enfim, os dois eram. E ela falou assim, vamos nos ver, vamos sair, e etc. Vamos. E eu fui. Bom, metrô, marcamos no metrô aqui de São Paulo, Estação Paraíso do metrô. E eu liguei para um amigo e falei assim, ô Paulo, você tá livre hoje na hora do almoço? Tô, por quê? Cara, eu expliquei a história pra ele e falei, eu preciso que você vá comigo, porque eu nunca vi na vida e, cara, eu não sei o que vai acontecer, então eu preciso de alguém pra me ajudar. Ele topou e foi comigo. E quando a gente chegou lá, eu combinei o seguinte com ele, eu falei, fica do outro lado ali, encostado na mureta, e eu vou ficar aqui do lado da catraca. Eu vou ficar esperando ela. Quando ela chegar, porque ela já viu foto minha, eu nunca vi foto dela. Quando ela chegar, eu te dou um sinal. Eu já tô pressentindo os vacilos, cara. Eu também. Desculpa, velho. Então, quando ela chegar, eu te dou um sinal. Porque, velho, eu não sabia o que ia acontecer, enfim. E aí, qual que era esse sinal? Eu tava com uma mochila, dessas mochilas que você pendura no ombro, né? Eu falei, bom, se eu tirar a mochila, ela tava só apoiada num ombro meu. Eu falei, se eu cruzar ela no meu outro ombro, deixar ela cruzada no meu peito, né? Ou se eu colocar o celular no bolso, você, pelo amor de Deus, sai correndo, vai por um orelhão e me liga. Não tinha smartphone na época, né? Era aqueles Motorola Baby e tal. Falei, você voa e me liga na hora. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de tudo, corre e me liga na hora. Tá bom. Caralho. Caras, eu estou parado do lado da catraca quando de repente eu percebo num vulto aquela visão periférica. Vocês manjam o Stay Puft, velho? O monstro de marshmallow do Caça-Fantasmas? Eu juro por Deus, velho. Parecia o Stay Puft andando, porque vinha, tipo, meio que capengando da esquerda pra direita, da esquerda pra direita. Caralho. E aí eu comecei a pensar assim, não, por favor, não. E assim, a parte triste, pra quem ouvinte não é de São Paulo, eu explico, pra quem vai entender. Eu morava na Aclimação, que é o bairro ao lado do metrô Paraíso, então eu tava tipo a 1 quilômetro da minha casa, e ela veio de Franco da Rocha. Franco da Rocha é o último bairro de São Paulo. O último, assim, de Franco da Rocha. Deus. Se você tropeçar, você tá na praia. É muito longe, velho. É muito. Tipo, não, sim, cara. Tipo, o último bairro, velho. O último bairro. Bom, que doideira. De repente, velho, o Stay Puft chega perto de mim e diz, Saulo. Aí eu olhei assim pro lado e só falei, oi, já coloquei o celular no bolso e cruzei a mala no peito. Tipo assim, pelo amor de Deus, me liga. E, cara, ele não ligou, ele ficou enrolando. E aí eu ficava, tipo, eu virava assim, pra ela ficar de costas pra ele, eu olhava com uma cara de, pelo amor de Deus, salva o seu amigo. E ele ficava rindo, cara, mas aquela risada de filha da puta, sabe? De amigo bem filha da puta, ele ria. Enfim, cara, ela começou a, tipo, e aí, vamos pra onde? Quer ir pra sua casa? Vamos... E eu, não, então, olha só, que legal, né? Te encontro bacana, puxa então, vida. Tá tarde, meu ônibus não passa mais, mas são 11 da manhã, né? Putz, acabaram de mandar uma mensagem aqui, parece que meu cachorro tá pegando fogo. Era exatamente isso, cara. E aí, quem que te mandou a mensagem? Ele, né? Cara, ele enrolou, e sei lá, talvez 15 ou 20 minutos depois ele foi e me ligou. Aí ele, enfim,
sim, pegou o telefone e me ligou. Cara, eu juro por Deus, eu acho que eu parecia sei lá, velho, eu parecia o Antônio Fagundes atuando, cara. Eu nunca fui tão, tipo, ator na minha vida. Eu peguei assim, atendi o telefone. Alô? Minha mãe, e aí a única frase que eu soltei foi: Minha mãe o quê? Que vacilo, velho, que vacilo. E aí eu comecei com a puta cara de dor e comecei a falar: como assim caiu? Mas ela tá bem? Mas ela quebrou mesmo? Meu Deus! Como assim? Nossa, mãe. Deixa eu falar com a minha mãe. Mãe, alô? Calma, mãe, fica calma, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, fica calma, mãe. Nossa, mãe, velho. Tô aqui, Caralho, tá bom, tô indo. cara. Aí eu desliguei o telefone, olhei pra cara dele e falei assim: minha mãe caiu da escada. E aí, ela com uma cara de tipo, é óbvio que não, falou: tá bom. E eu preciso sair correndo, desculpa, viu? Tchau, tchau, tchau. E saí correndo, Ai, cara. caralho, tadinha correndo. da menina, meu Deus. Cara, Véio, agora- tipo assim, Saulo, tipo assim, você é um monstro. Tipo assim, Demite pessoas. as pessoas vão ter nojo de você no inferno. Cara, assim, a parte mais triste é a seguinte: muito tempo depois, quase um ano depois, eu conheci uma outra garota, acho que era Mirk na época, eu conheci uma outra garota, e aí um dia conversando e tal, eu contei essa história pra ela. E ela virou, no meio da conversa, ela falou assim: eu sabia que você tinha mentido pra mim. Era menina, velho. Ela criou um outro personagem pra me desmascarar. Nossa, velho. E aí doeu, Caralho. velho. Eu me senti muito mal, cara, muito mal. Pra quê? Pra que isso aconteceu com você? Sabe pra quê, Saulo? É, Pra ficar esperto. é foda, velho. É foda, cara, é foda. É foda. Caralho, que situação. Mas, cara, eu tava pensando aqui na questão do improviso, etc. Mas, assim, é uma história de improviso e de tristeza ao mesmo tempo, né? Porque envolve uma pessoa idosa que não tem muita noção da vida a mais. Eu assessor técnico do Conselho Tutelar, só. E aí, porra, tô lá na assessoria, pá, não sei o que. E o cara que era conselheiro tutelar falando comigo: não, porque, pô, eu tô querendo voltar com minha namorada, não sei o que. Eu falando: pô, maneiro, pode crer, vai lá voltar com ela. Eu, beleza, não sei o que. E ele voltou com o namorado dela. Tá. Dele, né? E aí, nessa de voltar com a namorada e tudo mais, o cara, porra, feliz da vida, etc, tudo mais, ele saiu um pouco mais apressado do trabalho e arrancou o retrovisor dele. O retrovisor dele ficou pendurado. E aí, cara, o que ele fez? Ele catou aquela fita crepe grandona do trabalho e crepou o retrovisor todo. E ficou, tipo, cara, uma parada muito bizarra. Eu fiquei olhando aquele negócio e falei: cara, que bosta, não sei o que. E aí, um belo dia eu tô no trabalho e de repente chega ele no trabalho, cara, e no lugar daquela incrível fita crepe que estava ali, tava... Cara, imagina... Sabe quando você junta muito chiclete e fica com aquele chicletão gigante na boca? Como assim, velho? Imagina aquele chicletão gigante maior do que um retrovisor de um Fiat Uno. No lugar da parada, assim, tipo, tem uma bolona de chiclete gigante, que não é chiclete, que na verdade era o Durepox, uma bolona de Durepox gigantesca. Nossa, velho. E no final daquilo saiu um retrovisorzinho, sabe qual é? Nossa, velho, o cara usou Durepox pra segurar o retrovisor. Cara, aí que vem a melhor parte. E uma parte do retrovisor tava pintado, sabe qual é? Caralho. Pintado de marrom. E eu fiquei, cara, o que aconteceu com o teu retrovisor, sabe? Que e ele olhou pra mim maravilhoso. com a cara de tristeza e falou: velho, então olha só, o que aconteceu foi o seguinte: eu fui pra casa da minha namorada, eu cheguei lá, o avô dela viu o retrovisor quebrado. E aí, pô, o tempo passou, não sei o que, almocei, pá, final de semana lá, não sei o que, tô saindo, tá o velho, cara, colando o último pedacinho de Durepox, de todo o Durepox da vizinhança inteira. Não. No retrovisor, sabe qual é? Que maravilhoso. E aí ele olhou aquele negócio, bateu aquele desespero, tipo, meu Deus do céu, o que esse velho tá fazendo? E o velho olhou pra ele e falou: ô menino, Danilo, tudo bem? Eu tava aqui, vi que seu retrovisor tava meio quebradinho, e aí eu queria dar uma arrumadinha nele, né? Aí eu peguei um pouquinho de Durepox, caralho, maluco, devia ter 1 quilo de Durepox. Peguei um pouquinho de Durepox, mas ó, se passar uma demão de tinta aqui, vai ficar da mesma cor do carro. Aí ele foi lá, catou a tinta, né, e deu aquela lambida de tinta marrom. E o Danilo chegou e falou assim: não precisa não, cara, pode deixar que eu vou levar no pintor lá e ele vai adorar o seu trabalho de lanternagem de plástico. Cara, que eu nunca vi na minha vida. demais, velho.
Pro amigo bom, cara. ouvinte que não tem ideia o que é um Durepox, se é que tem alguém que não tem ideia, imagine uma caixinha que você abre e tem duas massinhas, duas barrinhas. E aí é o seguinte, são duas barrinhas molezinhas, as duas, molengas. Você mistura elas, ela vira uma outra massa. E aí essa massa já era, velho. Você mistura elas e ela vira qualquer coisa que que um hippie faz pra te vender pra comprar maconha. Exatamente, cara, porque 2, 3 horas depois, quando isso seca e endurece, velho, já era. Você mata uma pessoa com Durepox. E mais maneiro, essa parada aconteceu em 2013, cara. Eu encontrei com ele recentemente e o retrovisor tá lá ainda. Com aquele bolão gigantesco de Durepox. Inclusive, queria convidar a Henkel, o fabricante do Durepox, pra anunciar no Decréptos. Porque isso daqui é só uma história. Cara. Poderia ser um anúncio. Não, poderia ser um episódio inteiro de histórias de Durepox, cara. Exatamente. Olha a oportunidade que a Durepox tá perdendo. Porra, porque quantidade de improviso que as pessoas já fizeram no planeta Terra com Durepox. Mano, você falou de improviso com Durepox envolvendo carro, eu ia contar um caso do meu pai, eu vou contar ele na sequência, mas aí eu vou contar um caso rapidinho que rolou comigo e eu cometi um erro terrível, um grande vacilo e não soube apreciar a arte da improvisação brasileira. Estava eu morando em Brasília. Pouco depois de ter assumido o meu concurso lá, né? Porque a gente chega no Itamaraty e o primeiro telegrama que a gente manda é cheguei a assumir. E tava dando um rolê em Brasília, mais exatamente em Samambaia, que eu tava dando uma carona pra um... Tem um lugar chamado Samambaia. Tem, e é bem barra pesada, dependendo do rolê que você for dar lá, dependendo da hora que você tiver, de onde você estiver lá. E eu fui dar uma carona pro estagiário meu lá, porque, tipo, normalmente o pai dele que trabalhava no plano piloto, né, pegava ele lá no Itamaraty lá no final do dia, e aí alguma coisa aconteceu com o pai dele, que teve que sair correndo pra casa antes, deu uma treta lá qualquer, e o menino meio que tava tipo assim, não, vou ter que pegar 3 horas de ônibus, tal, não sei o que bad, vou perder a faculdade e tal. Eu falei, não, fica tranquilo, eu te levo até lá em Samambaia. De boa. Não tinha, tipo assim, eu tava, quando eu assumi lá, tipo, a Nayara ainda era minha noiva, não era nem minha mulher na época, e ela morava em Belo Horizonte, né? Então meio que não tinha nada o que fazer à noite, nenhum dia, nunca. Eu falei, não, te levo, cara, eu vou ficar feliz da gente conversando e tal. Beleza. Fomos pra lá. Na hora que a gente chegou em Samambaia, cara, a gente parou num sinal perto da casa dele. E assim, ele morava num lugar, né, um pouco mais socialmente não privilegiado. E parou do nosso lado um Chevette conversível. Que? Existe isso? Aí que tá, Zamiliano. Não existe. Mas quando você pega uma motosserra e serra o teto do seu carro pra fora... Nossa, mãe. Como assim, velho? Como assim serrar o carro pra fora? Os caras serraram. E os caras não se deram nem o trabalho depois de passar um esmeril aonde eles serraram. Sabe quando você serra e a serra vai perdendo o dente e vai dando aquelas entradas? Velho, Nossa, não. mãe. Cara, o teto serrado, cara. Serrado. 4 malucos no carro ouvindo um repão alto pra caralho. Eu não me aguentei, cometi um erro horrível. Abri a janela... na época, meu Escort XR3, que não era XR3, era o Escort L, que eu comprei a placa XR3, arranquei o L e colei o XR3. Desci o meu vidro e fiz o seguinte comentário: Ô moço, roubaram o seu capô, roubaram o seu teto. Achando que, tipo, eles iam rir, né, que a gente ia ser grandes amigos a partir de então. Só que em vez disso, os 4 tiraram 38, porque os 4 estavam armados. Caralho, João. Olha você. Velho. Olha você querendo desencarnar, velho. Caralho, cara. E os caras começaram a pirar com você. Não, os 4 só tiraram a arma na mesma hora, cara. Na mesma hora os 4 só tiraram a arma, velho.
Caralho. Aí, velho, tipo, eu vou te falar que, tipo, os maiores culhões da Terra... Porque eu pensei assim, morri, né? Tô morto, né? O que eu fiz, cara? O passaporte do Itamaraty é vermelho. Ele parece muito com a carteira da Polícia Federal. Meti a mão no bolso, tirei o passaporte do lado errado pra mostrar só a parte de trás vermelha. E falei assim, pode abaixar aí que eu sou federal e eu tô vindo trazer o menino pra avisar que o pai dele foi preso. Você não fez isso, Os velho? caras Você só fez foram- isso mesmo? Fiz. Eu fechei a cara, fechei a voz e soltei essa. Eu falei, morri. Caralho, se colar, colou, né? Aí, velho, ficou de boa. Aí vem um detalhe. Os caras baixaram, eu olhei pra frente, senão ainda tava vermelho, velho. Foram os 15 segundos mais longos da minha vida, velho. O sinal não abria, esse sinal filho da puta não abria depois, velho. Caralho. Ô, velho, e o moleque do meu lado, cara, igual uma vara, tá ligado? Igual uma vara verde, tremendo, assim, olhando pro nada, cara. Eu só olhando pro nada, serião, assim, sacou? Com a cara fechadaça e pensando assim, eu morri, caralho, eu morri, caralho, eu morri em Samambaia, velho, que vacilo. Eu morri em Samambaia, né, cara? Imagina o necrotério de Samambaia, como é que deve ser maravilhoso. E aí, velho, tipo fluxo, assim, né? sinal abriu, eu fui no meu caminho, os meninos foram no caminho deles, tudo deu certo. Nada aconteceu feijoada. Nada acontece feijoada, cara. Eu fiquei imaginando isso porra, que o velho. Zami falou agora, o ML em Samambaia, né? Imagina o cara chegando em casa. E aí, amor, como é que foi o dia hoje? Ah, hoje foi tranquilo, se teve 35 foi muito. Nossa, Caralho, João. Nossa, Tá de que parabéns, cena velho. de filme, velho. Que cena de Tá filme. de Foi parabéns. bad, velho. Foi muito bad. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tive a pior reação, cara. Eu acreditei nos meus sonhos e eu reagi Reagiu ao ao assalto, velho. Exatamente, Foi isso, cara. cara. Você podia ter tomado Foi tiro ali por literalmente ser isso que eu policial fiz, também, cara. né? Sacou, cara? Eu não apenas... Cara, tudo que eu pensei é o seguinte. Talvez se eu falar que eu sou federal, pegue mal pros caras me matar no comecinho da noite, tá ligado? Nossa, Sim. velho. Cara, que história maravilhosa, velho. Que história maravilhosa. Meu Deus, cara. Nossa, velho, mas essa eu literalmente, tipo, minha avó que tinha falecido, né, um ano antes, vi ela claramente pela Greta. Mas é disso que a gente tá falando, cara. É a improvisação, moleque. É a improvisação de... isso é importante, isso é fundamental. Improvisação Neymar, né, cara? Exato. Improvisação Toco Emevô. Aquela improvisação tipo que vai dar morte, né, cara? Eu acho. tive um exemplo de improvisação que quase deu morte no meu trabalho essa semana. Um maluco lá, que é orientador social do CRAS lá, pegou, né, tava jogando ping-pong, bolinha de ping-pong com as crianças, pá, não sei o que, e aí a bolinha de ping-pong amassou. Aham. E aí ele teve a genial ideia de tipo, não, vou desamassar essa bolinha aqui, velho. É a única bolinha que nós tem. Nós não tem nem recurso pra papel higiênico. Os amilianos já perdeu 2 cuecas nessa porra desse trampo. Vamos dar um jeito nessa bolinha, pelo amor de Deus. Tá foda. Zamiliano, eu gosto de acreditar que você não perdeu 2 cuecas. Quem encontrou, ganhou. Pode, é uma possibilidade também. É bem E possível aí? isso. Ele pegou a bolinha e falou assim, uai, como é que nós faz pra desamassar uma bolinha de ping-pong? Ué, vou colocar na água quente. Aí ele foi lá e colocou a bolinha na água quente. A única coisa que ele conseguiu foi que a bolinha abrisse um buraco, né? E aí, ele não contente em fazer isso, tirou a bolinha da água e falou, porra, não desamassou. E se eu chegar a bolinha de ping-pong próximo do fogo? Ai, velho, óbvio que vai dar certo, Nossa, velho. né? É óbvio. E aí ele chegou perto do fogo e não deu nada. Por sorte dele, não deu nada. Porque assim, eu não sei se a maioria das pessoas sabe, mas a bolinha de ping-pong é tipo o capeta na terra quando pega fogo, sabe qual é? Cara, ela é brutalmente inflamável, Não, porque ela é feita de um... bizarramente inflamável. No nível assim, de fazer uma labareda do tamanho do braço do João. E o João tem 1,97, sabe qual é? E aí, ele falou isso comigo, cara. Eu falei, cara, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Me dá essa bolinha. Eu peguei a bolinha, rasguei a bolinha no meio, botei no fogo. Então, olha só, isso aqui que ia acontecer. Maluco, eu taquei o fogo chamuscou o teto, deu uma subida assim, e voltou. E ele ficou tipo, meu Deus. Poderia ter Pois morrido. cara. O cara podia ter queimado a cara inteira, velho. Naquela merda. Eu falei, ó, a próxima vez que você pensar em bolinha de ping-pong, pense em outra coisa, cara. Se tiver com raiva no trabalho, você pega aquele saco inteiro ali que tem um monte de bolinha de ping-pong, bota no meio da sala e taca fogo, você vai botar fogo na porra do prédio inteiro. Que cagada, velho, que cagada. Não, cara, assim... Muita imbecilidade, cara. Ó, que É um O improviso grande que mata. chanceler alemão Konrad Adenauer falava, né, cara, que a inteligência humana possui limites, a estupidez não.
Não, mas o que os senhores acham aqui? Eu acho que... Eu tô olhando aqui no grupo. Os amigos ouvintes mandaram boas... mandaram coisas maravilhosas. Vamos começar a ler. E Mandaram antes da gente ler, eu só quero fazer um comentário. Aqui? Pode, eu só quero falar um comentário de cara. Eu até colei aí no chat do Skype pra vocês o link do GIF, cara. O Marcelo de Souza Pena, cara, mandou como abrir uma cerveja com um pepino. E é o melhor GIF da internet, cara. Pelo amor de Deus, vejam. Peraí, tô vendo aqui. Pepino. Ele tá esfregando. Maravilhoso. Maravilhoso. Cara, que técnica. Eu nunca vi ninguém abrir uma cerveja tão bem com pepino na minha vida, o amigo ouvinte pode digitar aí no Google How to open a beer with a cucumber. Não, o melhor de tudo é a cerveja que chama Proper Job. Sim, cara. Maravilhoso. Muito bom. Melhor do que isso se ela se chamasse Proper Bro Job, né, cara? Olha só. O nosso querido amigo Marderson Herculano. O Marderson é o nosso bio-humano, ele é o nosso ciborgue humano, cara. Sim, verdade. A gente vai inscrever o Marderson na Bio-Olimpíadas. Ele fez uma cirurgia complicada de joelho, na qual o joelho dele foi substituído por joelhos invertidos de bodes. Foi uma cirurgia feita num centro de Pazuzu. E ele vai estar nas próximas Bio-Olimpíadas, cara. Um abraço, um beijo pro menino Marderson Herculano. E aí o que ele contou? Beijo na boca, com o piu-piu. Ele falou pra gente que ele acha que o maior hack life da vida é colocar a roupa atrás da geladeira. E ele comentou que ele faz isso direto com o kimono dele. Kimono dele, porque depois que ele fez a operação e colocou joelhos de cabrito invertido no lugar do ex-joelho humano dele, ele fez isso justamente pensando nas Paralimpíadas, onde agora ele pode representar não só o Brasil, mas também a estrela ômega e lutar aí por esse ouro não conquistado ainda. Ele não apenas vai lutar pelo ouro, como ele vai ser um figurante em Contato 3. Concordo com essa técnica da roupa atrás da geladeira, mas, no entanto, porém, veja bem, eu não posso mais fazer isso hoje em dia. Por quê? Porque... não tenho geladeira, eu moro debaixo da ponte. Exatamente. Não, porque até onde eu me lembro, boa parte das geladeiras que eu tive na minha vida desde criança eram geladeiras que tinham atrás aquela grade preta, que a gente fica quente, ama e tal. Mas, por exemplo, a geladeira que eu tenho hoje, ela não tem isso. Hoje em dia não tem mais, cara. Ela atrás é uma placa cromada, é isso. Cara, eu e o Saulo, o Zamiliano talvez menos, somos da época que a geladeira padrão, ela tinha uma única porta única que dava problema naquela bosta daquele plastiquinho de 2 em 2 minutos, e ela tinha a obrigação de vir numa cor aberrante e ridícula. Era um marrom bizarro. Era tipo assim, marrom diarreia. Nossa, eu tinha essa geladeira aqui em casa. Bonina assassinato ritual, sabe? Tipo... Cara, mas eu acho que a maior coisa incrível dessa geladeira que você tá falando é que a alça dela sempre quebra, né, a alça sempre quebra, e não é que a alça quebra, como a alça é presa com 2 pregos, ela solta em cima e fica girando. Sim. Exatamente. Mas saudade de geladeira da morte. É que tá, cara, tá aí um life hack legal, cara, com o Durepox, que podia ter patrocinado esse episódio, mas não patrocinou, né? Que vacilo do Durepox. Vacilo. Quando você tem um prego, cara, e ele perde a rosca, e você não consegue mais usar ele, um parafuso, né, no caso, você enche o buraco de Durepox e soca ele lá dentro, cara, que aí ele trava. Você nunca mais vai conseguir tirar. Se der qualquer merda, você perdeu aquele lugar ali pra sempre, mas resolve. Você perdeu o imóvel. Basicamente, você deu merda, cara, você perdeu o imóvel, o dinheiro na praça, sua família, sacou? Tipo... Cara, a primeira geladeira que eu me lembro, que eu tive em casa, era uma geladeira azul. Aquele azul calcinha da Rita Cadillac, né? Isso, e me lembro inclusive o nome da frigideira, da geladeira, que era... da Frigidaire? Frigidaire de luxo. Putz, cara, olha muito só, bom. Cara. Eu fui na casa do amigo cara. meu e a geladeira dele era da Daco, cara. Não tem como não lembrar daquela música maravilhosa da Tati Quebra Barraco, que é Daco é bom. Não, mas de fato Daco é bom. Daco é bom. É muito boa essa música, cara. Mas cara, de qualquer forma... A melhor música, só fazendo um adendo aqui, a gente sai por todas as tangentes possíveis. Cara, se você tá em casa, e foi muito bem lembrado pelos Ames, mas eu vou citar um outro clássico, cara.
do funk nacional. Chama a Samu, cara. A Samu? Você nunca ouviu? Não. Eu também não. É Liga pra Samu, desculpa, tocando, eu pensei tá tocando. chama, mas é Liga. Explanou no microfone que queria transar. Ela bebeu demais, ela falou sem pensar. Minha amiga não é disso, ela é mina de família. Se embalou no ritmo da putaria. Liga pra Samu, ela quis transar com 3, deu hemorragia no cu. Caralho, se embalou no ritmo da putaria. Ouve isso aí, liga cara. pra Samu, liga pra Samu. Caralho, ela quis transar com 3, deu hemorragia Espera, no cara. cu. Caralho. Meu Deus. Cara, liga pra Samu, ela quis transar com 3, deu hemorragia no cu, cara. Cara, que coisa linda, incrível, velho. Cara, MC Carol, porra. Cara, MC Carol, cara, é amor, cara, né? melhor ser humano na Terra, cara. A MC Carol é só amor, cara. Velho, bateu uma onda forte. Jorginho me empresta 12. Liga pra Samu. Jorginho empresta Tô 12 é muito bom. usando crack, velho. Tô usando crack, é uma das coisas mais fenomenais do mundo, cara. E digo pra você... E as músicas políticas, cara. E digo pra você o seguinte, MC Carol... Não foi Cabral, velho. MC Carol pra Voltaire, por exemplo, seria uma aberração. MC Carol, por exemplo, pra Hume, seria uma aberração menor, uma coitada, que tem seu brilho, mas também uma aberração. No entanto, para Nietzsche, MC Carol seria a verdadeira artista que move o mundo. Por quê? Porque as forças ativas estão dentro dela. Ela faz aquilo que acredita e é cercada por forças reativas tentando inibi-la, tentando puni-la, tentando silenciá-la, tentando calá-la. Olha isso, Nietzsche ouviria a MC Carol. Cara, não apenas isso, como eu digo que MC Carol é a Uberfraulein. Ela é a super mulher, cara. Ah, MC Ela Carol é a ponte... Ela tá do outro lado da ponte, cara. Ela já é a super mulher. Eu queria comentar outros ouvintes aqui da pracinha e saber a opinião Por favor, de vocês. por favor. Bom, o Felipe Medeiros falou que bolar com a Bíblia é clássico. O que ele quer dizer com bolar? Bolar é bolar Ele quer versos, dizer, bolar ele música. quer dizer assim, exatamente. Ele quis dizer que quando ele senta numa roda de oração, né? Porque improvisar começa com I, de "e caralho, lá vem o Cristo Rei". Exatamente. Né? Sempre lembrando. Então, o que Então, acontece? quando ele senta numa roda de oração, eles começam a bolar palavras falando em línguas uns com os outros. Exatamente. O Felipe Medeiros, pra quem não sabe, tô olhando aqui no Facebook dele, de onde ele é? Ele é de Natal. E lá em Natal, quando eles falam bolar com a Bíblia, é basicamente criar repente com versos do Senhor Jesus fazer Cristo. uma embolada. Não é exatamente um repente, é uma embolada, né? E são emboladas com versos bíblicos, né? Que é o proselitismo catequético com o que há de mais bonito da nossa música, da música popular brasileira. É isso aí. Ó, Tá de parabéns. Rodrigo Teixeira disse o seguinte: eu ouço o podcast audiobook em velocidade 1.3 pra cima, mas eu acho que isso não é uma improvisação, isso é só um hábito. Mas depois ele fala que ele dobra camisetas com aquele cheat japonês de um movimento só. Não, mas é cheat Cara, também, cara. aquilo Improvisar, é- por exemplo, é você... Eu ouço o podcast, o meu fone tá estragado, não funciona mais, e eu só tenho a porcaria do sonzinho do celular, que é uma merda, e eu coloco ele dentro de um copo pra ficar melhor. Isso é uma improvisação. Isso é improvisação. Isso é improvisação. Isso é improvisação. Por exemplo, sabe como é que eu faço? Ah, O meu fone quebrou os dois lados. Então, na hora que eu vou ouvir o podcast, eu ligo o fone, desencapo os 2 fios, lambo e ponho na boca. Porque aí transmite direto pra minha cabeça. ó, o Lucas Comarella disse o seguinte: utilizar a misteira com papel alumínio para não ter que limpar depois.
Que genial, cara, velho. Isso é genial. Eu faço uma. Eu vou ser muito sincero, eu nunca fiz essa da misteira e a partir de hoje eu vou fazer todos os dias que eu for usar a misteira. Mas sabe o que eu faço, cara, que dá certo pra caralho? Toda vez que eu vou usar uma furadeira, cara, eu pego um pano de chão e ponho embaixo de onde eu tô furando já. Porque aí o pó cai todo no pano. Cara, E eu não tenho que limpar o chão. genial, boa. velho. É, sim, sim. Seguindo aqui nos Amigos da Pracinha, tem o Nissim Lemos. E o Nissim Lemos traz 4 comentários aqui. O primeiro que ele fala é usar pregadores... O Nissim, cara, inclusive eu queria aproveitar o momento pra agradecer a 2 pessoas, cara, que é ao Nissim e ao Pedro. Todos os dois, o Pedro Paulo Muniz e o Nissim, se ofereceram pra editar esse podcast pra gente. Olha aí. E o da semana que vem nós vamos passar pro menino Pedro, o dessa semana nós vamos passar pro Nissim, porque ele se ofereceu antes, então assim, eu acho que é justo. E agradecer muito ao Nissim, que tá fazendo isso aí. Você tá aí em casa, rindo, chorando, se emocionando, lacetando a sua coxa enquanto você ouve o Decrépitos. Agradece o Nissim. Exato. Inclusive, em homenagem ao Nissim, Nissim Lemos, Nissim Lemos, Nissim Lemos. Puta merda. Que é isso? O que ele trouxe pra Cara, gente? eu sempre lembro de Nissim Orfalha. Ele falou o seguinte... O melhor é quando vamos para a baleia, né, cara? Nissim disse, usar pregadores de roupa para fechar embalagens de alimento. Padrão, Ou como padrão. presilhas de mamilo. Não, desculpa. Outra coisa que ele falou é, secar cueca no micro-ondas. Isso eu nunca fiz, cara. Não, cara, Cara, que... eu nunca fiz isso, velho. Sabe por quê? Porque, tipo, meu filho... Eu esquento a comida do meu filho nesse Exato, tá ligado? velho. Exato. E de alguma forma eu tenho certeza que isso vai dar ruim, cara. A terceira é interessante. Caralho, descongelar carne com água de chuveiro. Nossa senhora, Nossa, velho. cara. Isso é improviso, cara. Isso é probleminha. Fit, velho. E a última é adotar um action figure do Jiraiya como seu novo deus e adorá-lo antes de dormir. Mas isso não é improviso. Ok. É improviso Isso religioso. Não é improviso. Isso é sensatez, eu acho. Sim, cara. Inclusive, assim, desculpa, cara. Se você não adorá-lo antes de dormir, ele vai parar de insistir pra você matar sua família? Não vai, né? Não vai. Temos outros aqui, ó. Pô, o Lucas Comarela disse, vestir a camisa 1 hora antes de sair ou colocar pendurada no banheiro enquanto toma banho quente para não ter que passar. Mas isso não é improviso também. Isso já é uma... Não, essa do banho quente, cara, viagem, por exemplo, até eu tomar vergonha na cara e comprar um ferro pequenininho, durante muito tempo minhas roupas iam todas emboladas e... No dia que eu chegava, tipo assim, sei lá, se eu fosse pra um congresso de história, alguma coisa assim, no dia que eu chegava eu pegava toda a minha mala, colocava no banheiro e deixava fazer uma sauna louca no banheiro na esperança parúsica de que as roupas iam estar melhores no outro dia. Mas não Que fica, isso? né? Não, ficou uma bosta. Eu já tentei uma vez, ficou uma bosta. Não mudou nada, eu olhei e a roupa só ficou molhada. Eu fiquei me sentindo imbecil. Depois o Rafael dos Santos Maia diz o seguinte, cera de ouvido como hidratante. Que? Meu Deus, né? Acho que não. Rafael, acho que você anda se masturbando e tá sem namorada. Eu vou te falar uma coisa, cara. Assim, eu não posso jogar a pedra. Quem nunca pegou mel de abelhas selvagens, formatou num formato de um cone gigante, enfiou no ouvido, pôs fogo na beira do cone para que a cera derretesse sem queimar o seu ouvido e saísse com mais quantidade, guardou essa cera num copo e usou essa cera para se tocar. Quem nunca? Exatamente. Caralho, meu Deus, o quê? Tá? É esse tipo de coisa, Daniel, que você tá deixando a gente falar aqui, cara. Exato. Volta. É isso aí. Hashtag Volta, Daniel, sem Daniel. você a vida não faz mais sentido, eu vou enfiar o dedo no cu e rasgar. Exatamente. E não de uma forma boa, né? É. Assim, deixar claro. Isso, exato. De uma forma ruim. Se é que dá, né? Bom, Christian Falaster, não esqueçam da Silver Tape, ferramenta mais poderosa do universo. Cara, Silver Tape é um negócio impressionante, é muito bom. E eu vou contar um caso real que a Silver Tape me salvou. Inclusive, fica a dica pra vocês, meninos. A minha mãe tava reformando a casa dela, porque, tipo assim, o apartamento era mais antigo e tal, e aí ela resolveu tirar aqueles janelões de ferro da década de 80, sabe? Pra pôr janela de alumínio. Aham. Que é muito mais leve, estraga menos. Só que o cara que fez a janela de alumínio fez uma cagada que ele mediu a janela errado. Ai, caralho. E aí faltou tipo uma frestinha de uns... 1,5 centímetro na parte de cima.
E aí ele fez uma segunda cagada ainda mais absurda, que ele só vedou com silicone do lado e embaixo. Ai, velho. E aqui em Belo Horizonte, cara, tem 2 estações no ano, chuva e não chuva. Sabe? Quando chove, chove pra caralho, cara. E meio que começou um dilúvio. Por um acaso do universo, eu tava na casa da minha mãe. E começou, cara, a entrar uma quantidade gargantuana de água, cara. Eu tenho certeza que, tipo assim, entrou tanta água por essa janela, cara, que começaram a chegar um casal de cada animal pra entrar na árvore, sacou? No desespero, cara, minha mãe não tinha silicone, tipo assim, minha mãe é uma mulher, mora sozinha, ela não tem exatamente, tipo, ferramentas de consertos de bricolagem que são mais comuns assim, porque ela não tem costume de fazer, ela tinha contratado o cara pra fazer o serviço, ela partiu do pressuposto que ele não fosse fazer uma cagada monstra. Cara, fui lá fuçar nas coisas da minha mãe, cara, ela tinha um rolo de silver tape. Eu vedei durante a chuva, tá? Eu peguei pano pra estancar e conseguir secar e vedei a janela dela com silver tape. Esse cara enrolou minha mãe mais 25 dias pra ir lá voltar a fazer o serviço e não caiu mais nenhuma gota d'água. Olha aí, olha aí. E choveu torrencialmente, velho. Então, assim, se você precisar de um dia vedar alguma coisa com silver tape, é o bagulho mais monstruoso do mundo. Asterisco, não vede suas vítimas. É justamente o que eu ia falar. Assim, eu não tenho muita experiência, mas as 2 pessoas que eu matei até hoje, a silver tape me ajudou muito. Muito. E eu super recomendo. Tem outro... Porque sabe como é que foi? O Saulo matou essas pessoas no meio do parque. Às 8 horas da manhã ele chegava nos caras e falou assim: segura essa silver tape pra mim. Aí o cara segurava e ele dava um tiro na cabeça. Exatamente. Vamos lá, ó. Tem outro aqui. Felipe Lemos. No início do casamento, com mudança para outra cidade de compra de eletrodomésticos, minha esposa criou a especialidade de criar móveis com as caixas das coisas que nós compramos. Genial, velho. Caralho. Você casou com a mulher certa. Uma caixa de micro-ondas poderia se tornar... Como é que chama a mulher dele? IKEA, né, cara? Muito bom. Uma caixa de micro-ondas poderia se tornar um hack para a TV um criado mundo. Isso foi bem útil enquanto não tínhamos as coisas. PS, até hoje no quartinho da tranqueira a caixa do fogão faz papel de uma mesa para outras tranqueiras. Cara, isso é improviso, moleque, cara. A sua mulher é tipo o Zico do improviso. Cara, não, ele tá de parabéns. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. Tem mais vários comentários. A gente já tá quase indo pra, quase 1h30 de podcast. Então, assim, pra facilitar a galera que vai editar, que tá fazendo um favor pra gente, nós vamos fechar agora no último comentário, que eu, sinceramente, achei a coisa mais genial do tópico inteiro. Então eu vou me permitir pular algumas pessoas. Quem não participou dessa vez, muito obrigado. A gente vai participar da próxima. Quem quer participar com a gente desse momento moleque, participar, conversar com a gente lá dentro, gente, padrinho, Patreon tá aí no post. Vem conosco, cola com a gente que você passa de ano. O comentário do Lucas Aguiar. Lucas Aguiar, e eu cito: catar um monte de cigarro fumado e bolar um novo. É tipo uma fênix, só que do câncer e da maldade. Caralho, boa noite maluco. a todos. Um beijo. Beijo, Brasil. Maravilhoso. Dá tchau pra todo mundo aí, Zamiliano. Gente, tchau. Dá tchau pra todo mundo, Saulo. Tchau pra todo mundo, um beijo, foi um prazer estar com vocês. Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. E quem quiser falar mais comigo, pode me ligar no @saulomilete. Exatamente. Zamiliano, quem quiser te mandar uma carta é youtube.com/. Fala Zamiliano, exatamente. É isso aí, gente. E se porventura vocês quiserem bipar o pager do Zamiliano, é twitter.com/ _ Zamiliano. Tá aí. Eu sou o @assim disse o João, lá no Orkut. E foi um prazer ter vocês aqui em mais um Decrépitos. E, por último, antes da gente fechar, eu só queria dizer uma última coisinha. Daniel, volta, Rapidão. por favor. Volta, Daniel. Volta. Volta, Daniel. Volta. Volta, Daniel. Volta, Daniel. Foi golpe.
Você ouviu? Decrépitos. De volta na próxima semana. Cara, muito bom, cara. Você falando a parada da avenida do telefone. Muito bom, cara. Lembrou meu irmão que toda vez que fala, porra, eu tô querendo aprender a tocar guitarra, etc. Ele começa a fazer o movimento da bateria, sabe qual é, com a mão. Porra, maravilhoso, né, cara?